Neste episódio, a gente vai falar sobre como planejar de maneira adequada um processo de capacitação. Muitas vezes, quando a empresa investe na educação de seus profissionais, ela sente que não tem esse retorno, que o investimento, que o incentivo fornecido não foi suficiente para melhorar a qualidade das entregas. Porque você investiu num curso, numa especialização, numa pós-graduação e não teve esse retorno efetivo relacionado aos resultados do profissional. Isso acontece porque quando você fala de cursos, você está falando de algo muito abrangente e ele não está personalizado às necessidades específicas da sua empresa ou da sua área ou daquela função. Então, independentemente se na sua empresa tem um investimento educacional, um investimento para que o profissional tenha essa capacitação de mercado, você não pode deixar de olhar para a capacitação específica da necessidade que existe dentro da empresa e da necessidade que existe dentro da área e da função dessa pessoa. Então, você tem pilares que precisam ser abarcados, olhados para que você consiga planejar adequadamente. Então, você tem processos corporativos que a pessoa vai precisar aprender. Você tem processos específicos relacionados à área que essa pessoa vai trabalhar e até a função que ela vai exercer. Você tem conhecimentos técnicos que são específicos. É claro que esses conhecimentos técnicos você pode colocar como requisitos obrigatórios. Então, se você contratou uma pessoa em um determinado nível de experiência e você contratou a pessoa esperando que ela, às vezes, saiba Power BI, que ela tenha conhecimento aprofundado de Power BI, não é uma coisa que você vai incluir no seu plano de capacitação. Se você exigiu essa competência, você exigiu que a pessoa saiba fazer isso. É porque eu estou falando isso porque a gente não pode confundir que a gente precisa ensinar tudo para o profissional. Não é assim que funciona. Se você contratar uma pessoa com determinado nível de experiência e nesta vaga você deixou bem claro aquilo que a pessoa precisava saber, ela tem que saber no momento que ela foi contratada. Não dá para também a gente transformar a empresa num processo de todo mundo que entrar, a gente precisa ensinar tudo do zero. É claro que muitas vezes você vai contratar um talento e você sabe que ele não tem essa competência específica e você está se colocando à disposição para ensinar essa competência técnica específica. Mas além das competências técnicas, você precisa entender isso. Tem um processo muito grande que a pessoa precisa aprender, que está relacionado ao relacionamento interno em si, como ela vai lidar com a função dela, como ela vai se relacionar muitas vezes com o cliente, muitas vezes com as outras áreas, como ela vai lidar com o dia a dia das tarefas dela, como funciona esse processo, o que você espera desse processo. Então é muito importante você definir ali quem vai conduzir esse processo de capacitação, quando ele vai ser feito e como ele vai ser feito. O que isso quer dizer na prática? Porque a capacitação, ela não precisa ser diretamente feita por você, gestor. Você pode e até deve eleger um tutor. Então, é uma pessoa que ela tem, porque inclusive às vezes você nem vai ter esse conhecimento que precisa ser repassado de maneira aprofundada. Então, uma pessoa da equipe ou mais pessoas da equipe, elas podem ajudar nesse processo de capacitação. Então, se a pessoa tem que ter um entendimento do processo, ela tem que ter um entendimento de uma ferramenta específica, você precisa planejar isso. O ideal é que você não faça isso assim que perceber que as coisas estão dando errado. É por isso que é importante planejar, para que você já se antecipe e você consiga prever que vai precisar desse tempo de capacitação até a pessoa conseguir ter segurança de executar aquilo que ela precisa. O que você precisa ter cuidado nesse planejamento é que, mais uma vez, é uma coisa que precisa ser flexível. Você vai sim planejar um padrão, mas quando essa pessoa chegar, essa pessoa ela pode ter um ritmo de aprendizado, ou ela pode ter já conhecer coisas que você não sabia. Então você tem que respeitar, assim como ela também pode ter mais dificuldade, tá?
Então você tem que respeitar o ritmo e a absorção desse conhecimento para que o processo de capacitação ele seja assertivo. E pensar também no tempo de duração. Então, para cada etapa que você definiu, etapa de capacitação de processos corporativos, etapa de capacitação de processos da área, etapa de capacitação de competências técnicas. Para cada um desses pilares, e os pilares eles vão estar de acordo com aquilo que você trabalha, com o setor que você trabalha, você precisa pensar em quem vai ser o responsável por capacitar nessa determinada categoria, nesse pilar, e como esse processo vai ser feito. Vão ser o que? Cursos, vão ser encontros, reuniões, a pessoa ela vai ter encontros semanais com um determinado tutor, ou ela vai ter que ler uma documentação, e depois desses encontros, você precisa pensar nessa metodologia de capacitação. Então, como que esse processo para essa pessoa ter o entendimento que ela precisa? Porque existe isso, muitas vezes a pessoa, ela chega na empresa e a gente passa aquele e-mail para ela com 200 documentações e a gente espera que ela entendeu tudo isso que a gente passou para ela e no outro dia ela já esteja apta para fazer todo o trabalho que é necessário. Então, entender o fluxo desse processo de capacitação é muito importante para que ele consiga ser assertivo o suficiente para a pessoa ter o tempo e a ferramenta correta para realmente aprender, e não só para você dar um check de eu disponibilizei o material que ela precisava, ou muitas vezes o curso, ou às vezes até o profissional para explicar, mas você tem que ter certeza que isso está sendo feito da melhor forma possível. E entender também as expectativas. Então, qual é a expectativa em cada um desses processos? Então, se ele está entendendo os processos corporativos, em quanto tempo ele já vai ter autonomia para trabalhar em determinadas coisas, entregas ou situações? Isso é muito importante você planejar, porque muitas vezes você cria essa expectativa da pessoa já conseguir está introduzida na operação ou já conseguir assumir muitas demandas quando ela não passou por um processo mínimo necessário. Então, isso alinha a expectativa do profissional em ele realmente se empenhar nesse processo de capacitação, porque o que pode acontecer é ele se sentir muitas vezes, eu tô nesse processo aprendendo, mas a pessoa, eu não tô fazendo nada, eu não tô entregando nada e eu vou me sentir mal com isso. Se você cria esse planejamento onde você tem um tempo adequado para a pessoa absorver, para a pessoa aprender esse processo, você tanto dá para ela a tranquilidade de que ela pode passar por esse processo, está previsto, e falar, olha, não, a partir de tal dia, a partir de tal período que você vai começar realmente a assumir algumas responsabilidades de forma gradativa. E também para você saber que durante aquele período você não pode contar com essa pessoa para execução. Então é muito importante você prever isso. É claro que na realidade a gente sabe que muitas vezes o gestor ele nem tem essa autonomia para conseguir fazer com que a pessoa esteja o tempo realmente necessário para ela só aprender antes de começar a executar. Mas se você tem essa autonomia, você precisa prever isso. Se você não tem, você precisa entender como é viável ter e colocar essa cultura dentro da empresa que você trabalha. Como gestor, sim, também a gente tem a responsabilidade de trazer mudanças significativas e positivas para a cultura, mesmo que demore mais tempo e que seja feito de maneira muito maleável e ao longo do tempo com pequenas mudanças. E se você não possui de forma alguma hoje isso, você tente estruturar então um processo que seja menos árduo possível para esse profissional. Então, nem que seja ele assumir um pouco de demanda depois que ele chegou, mas ainda assim ficar nesse processo de capacitação. Um detalhe importante é você também não prejudicar o tutor, a pessoa que se dispôs a ajudar esse profissional e a ensinar o que ele precisa, você não sobrecarregar, ou seja, é uma demanda a mais. Se você vai colocar o profissional, às vezes, para ficar ali 2 horas por dia ensinando esse novo colega, você precisa substituir isso na pauta, nas demandas, no esforço dele, e não simplesmente somar.
Quando você só soma, você pode ter certeza que a pessoa ela não vai se engajar da mesma forma, muito pelo contrário, ela vai estar reativa a isso. Ou seja, ela está assumindo muito mais coisas do que ela deveria e você está colocando isso como uma coisa a mais que ela vai ter que fazer. Então, ela não vai receber isso da forma mais positiva possível. Então, é preciso você não criar a imagem de penalização. Porque a partir do momento que você não está trocando, você não está remanejando o que essa pessoa tem para entregar, o que essa pessoa tem para fazer, você está passando a imagem que aquilo é negativo. Então, eu estou aqui te dando, te sobrecarregando. Não deixe que isso se torne uma cultura, não deixe que as pessoas encarem esse processo de tutoriar novos colegas, de ajudar nesse processo, porque o tutor, inclusive, ele é aquela pessoa que ele vai tirar dúvidas, que ele vai estar disponível ali para a pessoa acessar quando ela não sabe ou quando ela não entendeu muito bem uma coisa que ela está vendo, porque esse novo profissional pode não ter a liberdade de acionar. Se você gestor falar, me procura qualquer dúvida, geralmente vai acontecer deles não te procurarem. E se você coloca uma pessoa e fala que essa pessoa é justamente ali para poder estar acompanhando a pessoa no dia a dia, ela pode ter uma liberdade maior de acionar essa pessoa. Além de que o tutor tem esse papel de ele mesmo ativamente perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa, se ela está com alguma dúvida. Então isso já está no combinado. Tente não sobrecarregar e não penalizar essa pessoa que quer contribuir para que o colega tenha uma integração muito mais humanizada e muito mais eficiente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o processo gradativo da capacitação, porque muitas vezes você larga a mão do profissional cedo demais, as coisas começam a dar errado e você não entende por que está dando tudo errado. Então você vai entender a hora certa de deixar com que a pessoa assuma cada nível de atribuição dela dentro do trabalho que ela realiza. Eu te espero no próximo vídeo.